Oi, boa noite. Carol, boa noite. Deixa eu colocar aqui a professora. Não estou ouvindo a Deixa eu Carol. ver, tá? Melhorou? Agora sim. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Prof, Carol, doutora Fátima. Boa noite, pessoal. Estou melhorou. ouvindo. Deixa eu colocar a professora. Tenta colocar. Deixa eu colocar ela aqui no palco. Carol, vê se você consegue adicionar ela. Pronto, entrou. Entrou. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Pode Dialogar Criminologia. Meu nome é Fátima Alves. Sou bacharel em criminologia. Fátima, desculpa interromper, o seu áudio está cortando. Aqui também presente. Travou. Carol. Agora estou ouvindo. Seu áudio está travando. Está me ouvindo? Agora sim. Professora Janaína, para a gente não prorrogar... Segura aí. Oi. Estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo perfeitamente, Carol. Maravilha. Vamos fazer assim, vamos iniciar. Acredito que a doutora Fátima está aí com um probleminha técnico, para a gente não atrasar mais a palestra. Sim, vamos. Doutora Janaína, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la, senhora, aqui conosco. Sou admiradora do seu trabalho, já acompanho há um tempo. Professora de criminologia, o tema é muito importante, é uma dúvida de muitos alunos aqui. Se a senhora quiser ficar à vontade para se apresentar melhor, eu vou ser bem sincera, acabei de vir de um outro compromisso, e eu não estou nem com o script para poder falar certinho o seu currículo, então eu prefiro que a senhora fale. Claro, claro. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Caroline pela oportunidade de estar aqui, da doutora Fátima Alves, aí ambas do Pode Dialogar Criminologia. Então, é uma oportunidade de estar aqui falando para tantas pessoas de tantos estados, e acabei de receber informação que estamos falando também com nossos alunos que estão no exterior, né? Pela Universidade Anhanguera, né? Todas as unidades aí da Universidade Anhanguera. Então, também gostaria de dar boas-vindas aí na palestra de hoje para o nosso público híbrido, não é mesmo? Estávamos conversando sobre isso, eu e a Fátima, né? Tanto aos graduados já em criminologia, os graduandos em criminologia aí da nossa Universidade Anhanguera, e também aos meus alunos, né, do meu canal e dos cursos que eu trabalho. Sou professora de criminologia do curso GOI, do curso Invictus, fui professora também da Central de Concursos, que são os 3 maiores cursos aqui do estado de São Paulo, especialista em carreiras policiais. Então, eu comecei a fazer um script aqui, doutora Carolina, para falar sobre um pouco da aplicação da criminologia. E antes de iniciar, eu conversei um pouquinho aí com a Fátima, eu falei, era para ser uma folha e agora eu tenho 3 folhas aqui, né, para falar um pouquinho com os nossos alunos, né? Então, eu sou professora de curso preparatório, tá? Já há 10 anos ministro aula em curso preparatório para carreiras policiais. Tá? Meu nome é Janaína Pacheco, eu sou bacharela em Direito e em Biomedicina, tá? E trabalho com isso há 10 anos já, nesses 3 cursos que eu me referi. Sou concurseira aprovada também em 5 concursos públicos e atualmente sou investigadora de polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, o nosso bate-papo aí também vai ser uma mescla aí
tanto da oportunidade de aplicação da criminologia em novos mercados profissionais, tanto quanto nas carreiras de concurso público, principalmente nas carreiras policiais. Então, hoje vamos falar dessas diversas áreas novas aqui no Brasil, né? Vislumbrar aí as oportunidades para quem é formado em criminologia. Tá? Eu também gostaria de deixar em aberto para os nossos alunos, se eles quiserem deixar perguntas no chat. Ao final, a gente pode deixar 10 minutos, e aí vocês reproduzam essas perguntas para mim no final da palestra. A doutora Fátima, gostaria de falar alguma coisa agora? Deu certo aí? Sim. Boa noite. Infelizmente, meu notebook, mais uma vez, me deixando na mão, né, Carol? Quero dizer que todos sejam bem-vindos. É um prazer imenso receber a doutora Janaína Pacheco. Sou fã de carteirinha dessa profissional maravilhosa. Foi a primeira profissional que eu encontrei logo que eu ingressei na graduação de criminologia. Eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Tive a honra de conhecer ela através da obra dela, né? E hoje estamos aqui estreitando os laços, a primeira palestra de muitas, se Deus quiser. Quero dizer que sejam todos bem-vindos, todos da nossa comunidade, dos criminólogos em ação, dos grupos de investigação, perícia criminal, os alunos dessa querida maravilhosa, sejam todos bem-vindos. Fiquem ao final. Ao final, nós vamos dar uma palavra-chave e lá vai também ter um forms, que é um formulário que você vai colocar essa palavra e vai receber seu certificado totalmente gratuito. Olha aí que bacana. Professora, seja bem-vindo, seja bem-vinda e que essa palestra seja a primeira de muitas. A casa é sua, fique à vontade. Muito obrigada, doutora Fátima. Se inscrevam aqui e deixe seu like, né, professora? Porque, olha, vai ser exatamente a palestra, gente. Por favor, é com muito carinho, muito Deixa amor. o like, divulga o link aí, porque a gente vai fazer um bate-papo longo, dá tempo de chamar, né, todo mundo para conhecer um pouco sobre a aplicação do conteúdo, né? Porque nós falamos de criminologia, de que é uma matéria de grande importância, mas dificilmente num curso preparatório a gente fala da aplicação em si dessa matéria. Então, eu gostaria de trazer um script aqui com os principais pontos que eu entendo importantes, que são pontos que fazem conexão com algumas profissões, e a novidade para mim, que analisando os pontos da criminologia para fazer a palestra de hoje, eu vislumbrei muitas outras profissões, e diga-se de passagem, profissões que nem existem, que será o nosso público, seremos pioneiros em inaugurar novas profissões aqui no nosso país, né? Deixando claro que a criminologia é uma graduação nova, né, doutora Fátima? Isso, doutora Janaína. Ela é nova. A primeira turma presencial só existe em Curitiba, que é na Faculdade Unicuritiba. Foi onde realmente teve a primeira formação da graduação na modalidade de bacharelado. Aí agora, em nível nacional, são as graduações, tanto o tecnólogo que existe, o bacharelado, tanto no formato EAD como híbrido, também temos já. E essas turmas todas que são nacionais, elas estão na nossa comunidade. Então, são alunos dos 4 cantos do nosso Brasil. Que bom, maravilhoso. E a doutora Carol também à frente de tudo isso. Doutora, quer deixar alguma palavra ou podemos iniciar? Olha, eu sinceramente falando, eu acredito que eles têm que aproveitar o momento que você está aqui conosco, porque se eu ouvir mais algum aluno falando como faz para trabalhar na área da criminologia, olha, eu vou dar um puxão de orelha. Isso. Na verdade, é um desafio muito grande dos alunos,
para poder atuar na área da criminologia, eles estão muito nichados na questão de concursos públicos somente, ou trabalhar como perito judicial, porém nós temos outras possibilidades. Eu atuo como criminóloga, eu sou da área da segurança, né? Então, assim, eu iniciei, aprendi muito na área pública, depois eu fiz graduação na área privada, trabalho, faço treinamentos também, hoje eu trabalho fazendo assessoria, junto com o terceiro setor, tudo isso como, assim, agregando a criminologia, que dá um norte muito diferente para nós. A gente consegue atuar em todas as áreas, né? E a gente tem uma linha de pensamento totalmente diferente, não somos mais alienados, porque quando a gente entende da criminologia, a gente consegue olhar realmente com outros olhos. Então, esse é o momento deles aproveitarem que você está aqui, vai agregar muito para a questão dos concursos, porque estão pedindo bastante a criminologia, e para ter um direcionamento melhor com quem é expert no assunto, né? Então, fica à vontade, muito obrigada por estar aqui, nós agradecemos. Estávamos aí muito ansiosos por você, eu acredito que os alunos também, e mais uma vez agradecemos aos alunos, todos que estão participando, desde da comunidade Pode Dialogar, aos seus alunos, por estarem aqui conosco nesse momento. E sabemos que seu tempo também é apertado, né? Daqui a pouco também vai dar mais aulas, então fica à vontade, doutora Janaína. Tá bom, muito obrigada. Bom, então vamos iniciar. Então, papel e caneta na mão, vamos às nossas anotações, e aí eu gostaria de iniciar aí a palestra de hoje falando um pouco sobre a Tríade das Ciências Criminais de Garcia Pablos de Molina. A Tríade das Ciências Criminais, ela é muito importante no contexto dos estudos criminológicos, tendo em vista que ela nos mostra a importância da criminologia em conjunto com a política criminal e o direito penal. Lembrando que a política criminal é a ciência que cria as leis, mas uma lei só pode ser criada depois que ela é estudada pela criminologia. Ou seja, uma conduta criminosa, antes de entrar no arcabouço jurídico do direito penal, ela necessariamente precisa passar pelos estudos, pelos métodos da criminologia. É porque é a criminologia que vai demonstrar o sofrimento da vítima, o contexto criminológico, a gravidade do crime, o que o crime afeta, se é um crime transnacional, se é um crime local, até mesmo para que sejam definidas penas, as qualificadoras, majorantes e até mesmo as privilegiadoras, caso necessário. Então, a importância dessa tríade, e a criminologia é a ciência que está no topo da tríade. Ou seja, uma lei não pode nascer sem passar por um estudo criminológico. Então, a gente já anota aí uma possível profissão, que seria a assessoria, né, na criação de leis, no trabalho da ciência aí, política criminal. Ok? Então, eu vislumbrei muitas áreas de assessoria da criminologia, né? Então, aqui a gente une aí um pouquinho do direito, né, que é uma matéria independente, como a criminologia, é uma ciência autônoma, mas que trabalham ali em conjunto. Então, nunca podemos separar aí essas três ciências, né? Chamado também de três pilares das ciências criminais. Então, já temos aí uma profissão. Lembrando que as profissões que eu vislumbro, que eu vou falar aqui na palestra de hoje, são profissões que nós, doutora Fátima, vamos criar, não é mesmo? Exatamente. Vamos redescobrir a criminologia, porque a criminologia, como ciência, né, ela ingressa no Brasil mais de um século depois do qual ela é estudada, né, na Europa, porque ela é uma ciência europeia, né, nascida na Itália, de berço italiano, e depois ela ganha um grande enfoque lá nos estudos de macrosociológicas, né, aí já no século XX, tá? E os estudos iniciam um pouco tímidos, assim, né? Eles ingressam no nosso sistema lá com o Raimundo Nina Rodrigues, quando ele conheceu Lombroso na Itália e reproduziu os estudos de Cesare Lombroso aqui no Brasil, então no século XIX. E depois nós temos os estudos da vitimologia,
né, que ingressa no nosso país pelo desembargador Edgar de Moura Bittencourt, e em São Paulo, precisamente, aqui no meu estado, a doutora Armida Bergamini Mioto, titular de criminologia da Universidade de São Paulo, tá? Então, vamos falar um pouquinho aí dos objetos da criminologia e relembrar quais são, tá? Então, o crime e qual a importância de se estudar o crime. Estudar as causas que geram o crime para o principal objetivo da criminologia, que são as atividades de prevenção do delito. Então, prevenção num contexto geral. E aí eu vou falar das assessorias possíveis no discorrer aí da palestra, mas só contextualizando aí, porque não podemos falar da nossa ciência que estuda o crime sem trazer os objetos, relembrar os objetos da criminologia. Logo na sequência, nós temos o estudo do criminoso, ou seja, do delinquente. E quando falamos do delinquente, nos dias atuais, né, não podemos mais se utilizar dos estudos que trabalhavam fisionomia do indivíduo, cranioscopia, que são aqueles estudos do século XIX, de quando iniciou os estudos criminológicos com relação a esse objeto, que nasce lá na Escola Positiva, com César e Lombroso, mas nos dias atuais se estuda os fatores biopsicossociais. Ou seja, o indivíduo comete crimes por influência não só biológicas, né, possíveis patologias que esse indivíduo possui, mas também por fatores psíquicos e principalmente fatores sociais que estão ligados à chamada etiologia criminal, ou seja, o estudo da causa do crime, né, que nós chamamos também de microcriminologia, o estudo de criminologia clínica, que eu vou falar um pouquinho aqui mais adiante. Bom, falando um pouquinho sobre a importância da ressocialização do delinquente, nós temos como uma das principais finalidades da criminologia, além de controlar o fenômeno criminal, prevenir o crime, avaliar os modelos de resposta que o Estado deve ter com relação a essas condutas, de extrema importância o trabalho de ressocialização do delinquente. E aí eu vislumbrei mais uma área de atuação para os criminólogos, que é na Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP. Tá? Nós sabemos que temos profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, da assistência social, que já trabalham, né, nessa secretaria, que é uma secretaria nova, né? Quem trabalhava com penitenciária, com presos, com cadeias públicas, era a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, com a criação da Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, esse trabalho foi destinado especificamente a eles, e eu acredito que é uma possível área de atuação aí do criminólogo. Por quê? Quando falamos de ressocialização, temos que lembrar de um ponto da criminologia, que é a criminologia clínica, né, que eu acabei de citar. O principal aspecto da criminologia clínica é voltado ao exame criminológico. Então, quando o indivíduo ingressa no sistema prisional, ele será submetido ao exame criminológico, que consiste, primeiramente, em entender quais foram as razões que o levou a delinquir. Ou seja, é o chamado diagnóstico criminológico. Porque a partir desse momento que eu entendo qual foi a motivação do crime, eu consigo traçar estratégias de prevenção delitiva. Tá? Então, o prognóstico em exame criminológico é de extrema importância, até mesmo porque caso seja identificado que esse indivíduo possui uma patologia psiquiátrica, ele deve ser encaminhado aí ao manicômio judiciário, a um tratamento, uma ala específica da penitenciária que faça esse trabalho. Então, é um outro trabalho aí para o criminólogo, né, doutora Fátima? Para
que a gente possa anotar aí nessa grande lista que vai nascer na palestra de hoje, tá bom? Ainda falando do exame criminológico, ao final do cumprimento da pena desse indivíduo encarcerado, ele necessita passar por outro exame criminológico, que é o exame chamado prognóstico. O prognóstico em exame criminológico vai demonstrar se esse indivíduo tem alguma chance de reincidir criminalmente, ou seja, se ele vai voltar a cometer crimes. Porque caso identifique-se que o prognóstico é positivo, que sim, esse indivíduo pode retornar a cometer crimes, ele não será liberado, ou seja, ele já cumpriu a sua pena, né? Então, ele não vai continuar cumprindo pena, mas sim, ele irá cumprir a chamada medida de segurança, a partir desse momento de um prognóstico negativo, tá? Então, é um trabalho que hoje, atualmente, é realizado por psicólogos e psiquiatras, mas que eu acredito e vislumbro que falta um profissional aí para completar essa tríade, um profissional que vai analisar melhor através de um estudo chamado perfilamento criminal, que já vou contar um segredo, a doutora Fátima Alves é a pós-graduada na área e vai falar um pouquinho para a gente de perfilamento no final. Então, com relação à ressocialização desse indivíduo, uma possível segunda chance, né? Então, existe um trabalho de algumas agências, temos agências ligadas a algumas ONGs, como o AfroReg, por exemplo, que trabalha a segunda chance desse indivíduo. Inclusive, é legal deixar aqui no YouTube, para quem conhece alguém que esteja nessa situação, que ao sair do cárcere foi rotulado, como nós aprendemos na teoria do etiquetamento de Goffman e Becker, o Labeling Approach, que os indivíduos, após a saída do cárcere, são rotulados e muitas vezes não conseguem a segunda chance, ou seja, retornar à sua vida em sociedade. Então, existe um trabalho que ele é feito no cárcere, que são as atividades de laborterapia, mais uma importância aí da atividade do criminólogo, não só na área pedagógica, que nós temos professores, né, atuando na formação desses indivíduos no ensino fundamental, no ensino médio, até mesmo no ensino superior, já que quando eles progridem no regime, passando do fechado para o semiaberto, eles têm a possibilidade de estudar fora do cárcere. Tá? Então, eu vislumbro mais uma área, mais uma nova área de atuação, tendo em vista da importância do papel da ressocialização desse indivíduo para que ele não volte a delinquir. Tá? Então, com relação aí à criminologia clínica, eu acho que esses são os pontos importantes que devem ser analisados em conjunto aí com essa pós-graduação de perfilamento criminal, porque para se estudar esse indivíduo tem que ter um conhecimento mais aprofundado em vários aspectos. Bom, aí eu saio um pouquinho do contexto europeu e gostaria de ingressar nas teorias norte-americanas, que trazem uma ideia, explicam o crime através da motivação, ou seja, as teorias norte-americanas estudaram diversos pontos aí de fatores desencadeantes da criminalidade. E eu vou começar pelaquela que eu gosto muito, eu acho que é um campo fértil para os criminólogos. E para quem não é criminólogo também, mas que está aqui nos acompanhando, né, e é psicólogo também, de extrema importância, ou que trabalha em alguma área pública, segurança pública ou serviço público, porque é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, lembrando que podem escrever aí no chat, que a doutora Fátima e a doutora Carol estão de olho lá
né? E se eu estiver muito rápido, falar calma, é que eu tenho bastante coisa aqui ainda para falar para vocês. Então, vamos lá. Gostaria de começar com a Escola de Chicago. A Escola de Chicago é uma macrosociológica do consenso, nascida em berço norte-americano, mais precisamente na cidade de Chicago. Na Universidade de Chicago, mais precisamente, na criação do Departamento de Sociologia Criminal, o qual estudou como a cidade poderia gerar crime. Ou seja, Chicago, e nós estamos falando de Chicago em meados do ano de 1840, o qual era uma cidade de zona rural, ou seja, uma cidade pacata, uma cidade interiorana, tranquila, e que, de repente, sofreu um boom migratório. E esse boom migratório ocorreu por conta da instalação de grandes indústrias em Chicago. Chicago atraiu as indústrias por conta do famoso Lago de Michigan. Então, por conta do Lago de Michigan, as indústrias se interessaram em se instalar em Chicago, porque isso iria facilitar a importação e exportação de seus produtos. Automaticamente, Chicago começa a crescer de forma desordenada. Então, muitas pessoas migraram para Chicago em busca de emprego. E aí perde-se o chamado controle social informal, né? Lembrando lá dos objetos da criminologia, nós sabemos que dentre o crime, o criminoso, a vítima, nós temos o controle social. E o controle social informal, ele exerce um importante papel de prevenção do delito. Ou seja, a família tem um importante papel na prevenção do delito, na formação daquele indivíduo, né, naquela criança, na formação desse indivíduo. A opinião pública, ou seja, dali, naquele contexto de cidade pequena, na qual todo mundo se conhecia, e quando todo mundo se conhece numa cidade pequena, isso reduz a criminalidade, ou seja, porque a sociedade ali exerce um controle social, a vizinhança exerce esse controle, né, porque todo mundo se conhece. Enfim, e quando Chicago começou a evoluir, a crescer, perdeu-se totalmente esse controle, além de faltar controle social formal também, né? Então, a polícia em si era um efetivo reduzido, né? E o efetivo não acompanhou aí a evolução e o crescimento dessa cidade. Então, nós estudamos lá na teoria ecológica de Robert Park que uma cidade em evolução traz consigo uma evolução criminal, ou seja, através dos estudos de estatística criminal, pode-se analisar que toda cidade que começa a evoluir traz também uma evolução na estatística dos crimes, ou seja, então, uma cidade em expansão, em crescimento, sempre vai ter um aumento da criminalidade. E agora, a partir desse ponto, se vislumbra também oportunidades, novas oportunidades de assessoria aqui. E eu vou contextualizar mais um pouquinho, porque em Chicago temos mais duas teorias, para a gente entender como que o criminólogo poderia atuar aí nessa área também, com as ideias da macrosociológica de Chicago. Então, a teoria ecológica em si, ela trabalha o crescimento da cidade. Mas já nós temos uma teoria de Ernest Burgess, que é a teoria das zonas concêntricas. Burgess também fazia parte do Departamento de Sociologia Criminal de Chicago, e o trabalho dele foi estudar como que essa cidade cresceu. E essa cidade cresceu a partir do seu centro, foi se expandindo para a periferia de Chicago. Então, ele dividiu aí os seus estudos, relembrando aí as zonas concêntricas, ou círculos concêntricos, em 5 zonas principais, os quais sejam o centro da cidade,
na qual ficava a zona comercial, a área comercial de Chicago. Logo, o Círculo 2, em seguida, muito próximo ao centro. E o Círculo 2 é especial, e por isso que eu vou pular e vou falar só no final sobre ele. Aí nós tínhamos o Círculo 3, no qual moravam ali os imigrantes, aquelas pessoas que eu falei no início, que foram morar em Chicago em busca de emprego. O Círculo 4, onde morava a classe média, e a periferia de Chicago, que é o último círculo no qual se morava a alta classe de Chicago. E através dos estudos de Burgess, e ele fez essa divisão para entender as áreas de hotspot. E hotspots são pontos importantes para quem é um criminólogo, ou seja, você saber identificar uma área de hotspot, uma área de ponto quente, ou seja, uma área de maior criminalidade numa cidade ou num bairro de estudo, ok? Então, é importante identificar, porque são nessas áreas que é necessário aplicar a teoria. O que eu aprendo na teoria, na criminologia, tudo é aplicável. Ou deveria ser, é para ser aplicável. E eu sei que será aplicado através das mãos de vocês, novos criminólogos, que vão dar o start, o início, não é, doutora Fátima? Nessa profissão aqui no nosso país de extrema importância. Então, a Zona 2 de Chicago, ela era a zona de maior criminalidade, ou seja, a estatística criminal de Chicago apontava a Zona 2. E o que tínhamos na Zona 2? Área de hotspot e slums. Slums que são traduzidos como residências precárias e cortiços. Identificou-se também que essa zona 2 era uma zona completamente abandonada. E através do estudo de janelas quebradas, que eu já vou fazer o link, né, com a teoria Broken Windows, lei e ordem, tolerância zero, neorretribucionismo, essa teoria que tem todos esses nomes. Essa teoria que foi aplicada na cidade de Nova York tem uma forte conexão com o estudo de zonas concêntricas. Elas aconteceram em épocas diferentes, ou seja, a teoria das janelas quebradas é de 1982 e foi aplicada em Nova York, através dos estudos de James e Crick. Eles fizeram aquele experimento com os carros, né, que com certeza vocês já ouviram falar. Né? Então, coloca-se dois veículos iguais, idênticos, em pontos diferentes. Ou seja, eu vou deixar um veículo em área de hotspot e um outro veículo em bairro de classe alta para ver o que acontece. Veículos iguais, do mesmo ano, para ver se o meio ambiente atrai a criminalidade. Então, ao fazer esse experimento de colocar um veículo no Bronx e o outro no Palo Alto da Califórnia, eles identificaram que o veículo do Bronx foi destruído, depenado em uma semana. Já o veículo que estava no Palo Alto permaneceu intacto nessa uma semana. E aí identificou-se a priori de que uma área de hotspot possui altos índices criminais, e isso foi demonstrado com o experimento. Mas eles queriam mais, eles buscavam mais informação, porque o que eles queriam demonstrar é que, na verdade, não era o local, mas sim a situação de abandono. Então, eles decidiram quebrar as janelas do veículo, e por isso a teoria chama a teoria das janelas quebradas. E quebrar as janelas do veículo para permanecer com esse veículo mais uma semana para dar continuidade a esse experimento. E aconteceu exatamente o que era previsto. O veículo do Palo Alto, que teve suas janelas quebradas, estavam num bairro de classe alta, também foi depenado nessa outra semana. Ou seja, eles, com o James e o George, conseguiram demonstrar que, na verdade, o meio ambiente aliado ao abandono que atrai criminalidade. Então, aqui, através desse contexto,
eu vislumbro mais uma área de atuação para os criminólogos, ou seja, assessoria para a área de segurança pública, assessoria para serviços públicos, aí num contexto geral, aí, tanto dos municípios quanto dos estados, né? Então, são áreas que não têm profissionais que têm o conhecimento, que as teorias criminológicas, que são teorias de aplicação direta, ou seja, são teorias funcionais, elas exercem funcionalidade, elas são aplicadas em sua integralidade e elas possuem perenidade, ou seja, elas atravessam aí já séculos, demonstrando que a aplicação delas é efetiva. No entanto, que nós temos uma terceira teoria dentro ainda da Escola de Chicago, que é a teoria espacial de Oscar Newman, que é o autor aí da obra Defensible Space, ou seja, defenda o seu espaço através de uma política arquitetônica. Então, fazendo parte desse mesmo departamento da Universidade de Chicago, ele fala que existe uma forma de prevenção através da arquitetura. Então, deveria-se haver uma mudança arquitetônica e urbanística como forma de prevenção. Então, quando eu falo sobre a atuação do criminólogo, mais uma vez, aqui, eu falo que nós teremos um campo fértil aí em diversas secretarias, tá, voltadas à prevenção do delito. Bom, dando continuidade, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a cartografia. A cartografia é uma dos trabalhos das teorias desenvolvidas por Adolf Quetelet. Adolf Quetelet escreveu, né, e fez parte aí da escola cartográfica, lá no início mesmo, um pouquinho antes da escola positiva. Então, entre século XVIII e XIX, nós temos a origem aí da escola cartográfica de Adolf Quetelet. E o que Quetelet trouxe de tão importante? Gente, eu estou provando aqui que a criminologia é uma ciência aplicada, porque as teorias de Quetelet, que são do século XIX, são aplicadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo nos dias atuais. E não só a polícia do Estado de São Paulo, mas com certeza todas as polícias de todos os estados trabalham com cartografia. Ou seja, mapear as áreas de hotspot através da tabulação ou da análise dos registros de ocorrência. Então, por que é tão importante registrar uma ocorrência? Não permitir que essa ocorrência se torne uma cifra criminal, ou seja, uma conduta ou algo que aconteceu ali com a vítima e essa vítima não vai até a delegacia, né? Levar ao conhecimento da autoridade policial ali o crime que ocorreu. Então, as cifras prejudicam essas estatísticas. E por que é importante trabalhar em cima das estatísticas, como Adolf Quetelet nos mostrou aí séculos atrás? Porque quando eu entendo o local que o crime está concentrado, eu consigo fazer atividades de saturação policial. Então, nesse contexto, a polícia conhece muito bem esse trabalho de mapear, ou seja, fazer a cartografia criminal daquele ambiente. Mas quando eu falo, doutora Fátima, em cartografia criminal, eu estou falando de um trabalho que é executado já dentro da polícia. Na administração policial já se usa cartografia e estatística. Mas e agora, para mim, criminólogo? Como que eu consigo trabalhar nessa área importante? Como eu acabei de falar. Se eu me volto lá à teoria de Chicago, as ideias da teoria ecológica das zonas concêntricas, eu consigo vislumbrar que a prefeitura seria informação, o criminólogo teria uma importante atuação nos serviços, na Secretaria de Serviços Públicos, por exemplo, porque uma praça abandonada num bairro atrai criminalidade. E quem me ensinou isso? A Escola de Chicago. Tá? Então, aquele abandono sem iluminação, pichação, a grama sem cortar, a árvore sem podar, isso atrai criminalidade para o ambiente. Aquilo se torna uma área de abandono.
Isso foi demonstrado pelo experimento dos veículos, né? Que, concluindo, o prefeito Rudolph Giuliani aplicou políticas de tolerância zero em Nova York, à época que era considerada a capital do crime, e hoje Nova York se torna a capital mais segura depois das aplicações na época do prefeito Rudolph Giuliani em Nova York. Então, tirar o abandono, a situação de abandono de qualquer lugar, isso reduz a criminalidade. Então, hoje nós temos um trabalho de polícia comunitária, que trata-se do enlace, né, dos agentes formais com os agentes informais, como nós temos a exemplo as UPPs do Rio de Janeiro, e esse trabalho é de extrema importância. Está tudo ligado, né? Tudo que aprendemos em macrosociológica com a teoria cartográfica que eu acabei de trazer aqui para nós. Então, um trabalho de assessoria de um criminólogo nessa secretaria seria de extrema importância, porque a pessoa que não estuda criminologia, ela não vislumbra que um terreno baldio num bairro vai atrair criminalidade, vai tornar aquele bairro mais perigoso. Então, eu transformo, se essa área é particular, tem que notificar o proprietário, que mesmo que ele não faça uso desse imóvel, ele deve manter as paredes pintadas, a grama cortada e o terreno limpo. Porque se for o inverso disso, um terreno com total abandono, quem vai frequentar esse terreno é a delinquência. E esse terreno, ou uma casa abandonada, ou um veículo abandonado, como foi demonstrado aí pela teoria das janelas quebradas, vai atrair criminalidade. Então, num contexto de assessoria, o criminólogo nesse papel dentro dessas secretarias, e é isso que a gente precisa divulgar, que o trabalho do criminólogo é de extrema importância. Fala, olha, isso acarreta criminalidade para esse espaço. Senhor prefeito, vamos fazer essa atividade de tolerância zero, né? De tirar o abandono ali daquele espaço, mas tirando o abandono, a gente consegue reduzir criminalidade? Sim. Abandono, sujeira, lixo, né? Nós temos um grande exemplo aí a céu aberto, a Cracolândia de São Paulo. Então, as políticas de Chicago estão sendo aplicadas naquela região e o quanto melhorou a região da Cracolândia. Então, dando incentivo fiscal ali para que as empresas se instalem, reformem aquele espaço, aquele ambiente. Então, a exemplo disso, a Porto Seguro, ela é proprietária de quase 2 quarteirões ali naquela região da Cracolândia, e são ruas que estão perfeitas, nem parece o mesmo lugar. Então, esse incentivo fiscal também é importante ser citado, né, porque você muda, você tira aí o abandono do ambiente. Bom, então, seguindo aqui, eu vou entrar em outro tema chamado etiologia criminal, que eu citei aí no início da nossa palestra. E a etiologia criminal é o estudo da causa do crime. Aquele tema que eu falei para vocês, que estuda a gênese do delito, ou seja, a origem do delito, tá? Então, foram vários pontos analisados, tendo como a pobreza um dos maiores fatores desencadeantes de criminalidade. A etiologia, ela faz uma divisão em fatores biológicos e fatores sociais que desencadeiam criminalidade. Então, eu vou iniciar aqui com os fatores sociais. E o primeiro está relacionado à habitação. Então, a forma de habitação desse indivíduo. Então, trago de novo, a gente vai e volta entre as teorias. Chicago já me mostrou isso. Janelas quebradas também me mostrou. E aí a etiologia também concorda nesse contexto de que há péssimas condições, ou seja, residências precárias, também atrai criminalidade. Então, temos mais algum lugar para trabalhar nessa área? Sim, Secretaria de Habitação. Não é? Então, a Secretaria de Habitação,
orientar ali como que deve ser construído, porque, na verdade, eu tenho que tirar o abandono do lugar. Então, quando eu tenho aquela ideia da construção de casas populares, ok? As coabs, né, que surgiram aí há alguns anos atrás, alguns prefeitos aplicou essa teoria. Na verdade, eu quero tirar aquele aspecto de abandono do local e facilitar também o processo de trabalho de prevenção delitiva da polícia, porque é muito mais fácil que uma viatura faça o patrulhamento, ali o patrulhamento comunitário, mais próximo à comunidade, tendo ruas para se deslocar, e não becos e escadarias, ok? Então, na verdade, é tirar aquele aspecto de abandono, trazendo mais dignidade para aquelas pessoas, e quando eu trago dignidade também, eu mudo ali o pensamento também desse indivíduo, né? Que se sente ali melhor por morar numa condição mais favorável. Um segundo ponto aí, relacionado ainda aos fatores sociais, são os meios de comunicação. Então, hoje temos não só, né, a TV, como já tínhamos, mas aí a internet, que abre um leque de oportunidades e um leque de informação, é tanta informação que a gente até se perde. Mas nós temos teorias da criminologia que não só a etiologia criminal, como uma teoria também chamada identificação diferencial de Daniel Glaser. O Daniel Glaser fala da extrema importância do controle dos meios de comunicação. Então, o jornalismo tem que caminhar junto com a criminologia, né? Então, quem sabe no futuro aí nos jornais, nós tenhamos um criminólogo ali do lado do repórter, do jornalista, para também opinar, dar opiniões. Nós temos, né, alguns jornais ali que tem uma pessoa com formação em direito, trazendo ali, explicando até os contextos para quem é leigo na área. Eu acho que tem que pôr mais um ali, ó, que é o criminólogo. O criminólogo, ele vai ter uma outra visão sobre o crime, sobre o criminoso, até mesmo sobre o papel da vítima, né? na gênese daquela conduta delitiva. Mas o Daniel Glaser fala que é muito importante que se tenha um controle sobre os meios de comunicação. Afinal, segundo a teoria da identificação diferencial, as pessoas podem se identificar ali na pessoa numa pessoa fictícia ou até mesmo numa pessoa real, em alguma ideia de algum filme, de uma série, de uma novela, e passar a copiar aquela conduta. Afinal, quem se lembra do filme O Assalto do Banco Central, sabe que aquele foi um acontecimento real que saiu de um filme. Isso foi relatos, né, trazidos por algum dos integrantes lá daquela associação criminosa. Então, o controle dos meios de comunicação é de extrema importância. Então, eu ter um criminólogo trabalhando na área da comunicação e jornalismo também é de extrema importância aí, para que eu sim mostre a informação, até que eu passe uma série, uma novela que versa sobre criminalidade, mas que eu mostre ao final que isso não é benéfico para o indivíduo, porque senão fica parecendo que é muito lucrativo e vantajoso fazer parte do crime. Ok? O próximo item que eu separei aqui, ainda no assunto da criminologia, da etiologia, é o crescimento populacional. O crescimento populacional desenfreado, ou seja, né, aquela mulher que muitas vezes, por falta de conhecimento e até mesmo em situação de vulnerabilidade, acaba por ter ali diversas crianças sem condição nenhuma, né, para cuidar de todas elas, e entra nessa situação de vulnerabilidade social. Então, seria importante mais um papel para o criminólogo trabalhar ali na Secretaria da Saúde.
Ou seja, a Secretaria da Saúde é aquela que está mais próxima ali, nesse contexto de palestrar, de informar, dos meios os quais essa mulher pode entender o que pode acontecer no futuro, caso ela tenha muitos filhos e não tenha condições de cuidar de todos eles, né? Então, quais são as opções que ela tem, se ela tem algum apoio ali, né, governamental, municipal, né, para isso. E aí eu já aproveito o gancho e entro no contexto de que a educação é fator inibitório de criminalidade. Ou seja, aqui a gente não vai falar, nós não temos o controle de crescimento populacional como tem em outros países, mas o Estado deve fornecer ali assistência a essas pessoas em estado de vulnerabilidade. E segundo os estudos da criminologia, a Secretaria de Educação tem um importante papel nesse contexto, ou seja, escola de tempo integral para essa criança. Porque a criança que fica em tempo integral numa escola, ela ajuda a mãe que muitas vezes precisa trabalhar para trazer o sustento, né? Porque às vezes não é só o pai que vai trabalhar, a mãe dessa criança precisa também trabalhar. Então, nesse contexto, nós temos o papel da Secretaria de Educação, trazendo mais oportunidades de escolas em tempo integral, creches em tempo integral, mas com um ensino importante, que tem que ser trazido para o currículo da educação, que é o estudo criminológico. Eu vislumbro que deve-se ter conhecimento, ser uma matéria das escolas, não no contexto que nós estudamos, como nós estudamos a criminologia numa graduação, mas sim um contexto de tudo aquilo que é importante se falar na formação de um indivíduo, né, para que ele não entre no crime. E nós temos um brilhante e bonito papel da Polícia Militar com o programa ProERD, que é o programa de combate e prevenção ao uso de drogas, que é feito nas escolas. Então, é nesse contexto que eu falo que é importante haver essa integração, né, do controle social formal e informal. E partindo para o fim aí da minha fala. Então, também, doutora, nós temos assistência social. Em várias secretarias, né, nós temos ali o papel do assistente social. Inclusive, na Polícia Civil de São Paulo, abriu esse concurso uma vez. Então, nós temos alguns assistentes sociais, né, na Polícia Civil. Mas eu acredito que o trabalho do assistente social seria muito mais efetivo em conjunto com o criminólogo. Porque são conhecimentos distintos, mas conhecimentos que se entrelaçam e que são de extrema importância para uma atividade aí de prevenção, de mudança mesmo, né? Então, Fundação Casa, né? Eu falei tão pouco lá da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, mas um trabalho na Fundação Casa. Então, eu acredito que quando regulamentar, que é o que eu vou falar daqui a pouco, eu acredito que leque de concurso público será muito vasto para os nossos profissionais. E eu não poderia encerrar sem falar da vitimologia. Então, o estudo vitimológico é de extrema importância porque em muitas condutas criminosas, quem dá o start é a vítima. Então, claro que nós temos vítimas inocentes, como Benjamin Mendelsohn as classificou, como vítimas ideais, ou seja, aquelas que não têm participação nenhuma no delito, mas nós sabemos também que existem pseudo-vítimas, ou seja, falsas vítimas, que alegam uma legítima defesa ou estão numa situação de alguma síndrome que são acometidas e passam a mentir, fazendo calúnia, né, ou denunciação caluniosa, entrando aí, fazendo parte de contextos, deixando de ser uma falsa vítima e passando a ser uma autora de crimes.
né? Então, nós temos o contexto que é importante relembrar da síndrome da mulher maltratada, o contexto da síndrome da mulher de Potifar, tá? Que é a mulher rejeitada. Temos também o contexto da gaiola de ouro, que é aquela mulher que aceita sofrer violência doméstica porque tem status financeiro e não quer perder esse status. Nós temos também, que é muito comum, infelizmente, né? Trabalhei em delegacias especializadas na área, e é importante dizer aí que, infelizmente, nós temos a ocorrência da síndrome de Oslo, ou seja, aquela mulher que sofre violência doméstica de forma reiterada, e ela entra num ciclo chamado ciclo lua de mel, que é o ciclo no qual, após ela sofrer a violência doméstica de forma grave, ela vem a denunciar o autor a convence de que nada mais vai acontecer, que ela pode voltar com ele, e nessa volta que ela acredita numa mudança, ele comete a violência novamente. E aí vira um ciclo sem fim, que foi estudado aí pela teoria de Oslo, que é o ciclo lua de mel, que é o ciclo de violência doméstica, que é importante ressaltar aqui, que é um trabalho que poderia ser feito em conjunto com psicólogos em terapia. Então, seria uma união importante aí do psicólogo, porque o psicólogo tem o conhecimento para lidar com determinadas coisas, mas muitas vezes ele não entende dessas síndromes em específico que estão conectadas com estudos criminológicos. E aí o trabalho dele seria muito mais efetivo. Então, mais um campo que a gente pode vislumbrar aí a nossa atividade. Claro que eu falei só algumas aqui, né, que eu vislumbrei no momento que eu estava montando aqui o nosso roteiro. Então, algumas áreas de atuação que serão criadas por vocês que estão aqui, por vocês que já são graduados em criminologia, pelos que estão se graduando em criminologia, tá? Então, o Brasil é nosso. Olha só o leque de oportunidades. A criminologia é uma matéria que eu não consigo nem falar. É uma graduação que vai ter 10 áreas de atuação. Não dá para falar isso. Então quantas áreas de atuação eu tenho na criminologia? Inúmeras. Elas são incontáveis, né? E olha só, que honra vocês, os primeiros, né? Já que é uma graduação nova, e meus alunos que estão aqui, muitos se interessam por essa graduação, podem procurar a doutora Caroline, a doutora Fátima, que vai deixar todos os contatos aqui. Então, vocês vão dar o start nesse novo mercado, né? Vocês que vão escrever a história da criminologia no Brasil, tenho certeza disso. Então, foi protocolada, né, doutora, a PL 927, em 2024, que regulamenta a profissão do criminólogo aqui no nosso país, e eu vou deixar para a doutora Fátima, que ela vai falar sobre isso, além de outras coisas que ela vai trazer aí para a gente, tá? Então, partindo para o fim, eu gostaria de dizer que vocês têm um campo fértil, então são novas oportunidades que essa graduação vai oferecer de mercado, e eu tenho certeza que teremos mais vagas, né, e não tantas pessoas formadas, então já fica aí uma ideia para quem gosta, que eu sei que os meus alunos amam criminologia, né, então eu tenho certeza que é uma graduação fantástica, tá? Não posso deixar de falar do concurso, tá bom? Hoje nós temos que eu, formado em criminologia, posso prestar o concurso de investigador de polícia do estado de São Paulo? Não só do estado de São Paulo, como de outros estados. Porque para as carreiras de investigador de polícia e escrivão de polícia, não tem uma graduação específica. Então, basta ter uma graduação para prestar esses concursos. E aí, trabalhando na área da investigação, você vai conseguir aplicar muito do conhecimento em criminologia.
Ou seja, você vai conseguir melhorar muito o seu relatório de investigação, porque o relatório é um documento que faz parte do inquérito policial e é um dos documentos mais importantes, tá? Temos muitos documentos importantes no inquérito policial, mas é o relatório de investigação, ou seja, o documento feito pelo investigador de polícia, né, que vai direcionar aí o Ministério Público para fazer a denúncia, né? Então, é um documento minucioso, bem descritivo mesmo, porque o investigador pega ali o boletim bem no início e vai ter ali todo aquele tempo para fazer todos os processos de investigação, né? Que nós não posso falar dos processos em si, mas é um trabalho que, conectado à criminologia, ele vai ter um grande sucesso. Sairão belos relatórios, né? Que vão trazer um escopo importante aí para cada inquérito policial, tá? Agora, já para a carreira de delegado, necessita aí do bacharelado em Direito. Mas eu acredito também que a SAP, como uma nova secretaria que eu já citei aqui hoje, Secretaria da Administração Pública, ela vai abrir ainda vagas, porque é de extrema importância o papel do criminólogo, né, trabalhando naquele processo de laborterapia que nós conversamos aí anteriormente, tá? Por fim, não poderia deixar de falar, esse daqui é o meu livro, um livro que eu escrevi em 8 anos, né? Então não foi um livro que nasceu agora, né? Ele é um livro que foi publicado aí no final de 2024. Um livro que eu construí nessa minha trajetória dos concursos públicos, trabalhando em cursinho. Olha lá, a minha querida doutora Fátima mostrando aí para vocês, porque o meu tá lacrado aqui, então ela tá folheando lá. Então, é um livro que abarca todos os editais de carreiras policiais do Brasil, e eu tive essa preocupação, né, de trabalhar item por item de todos os editais, porque eu tenho alunos online de todos os estados. Então, esse livro tem toda a criminologia para quem quer prestar concurso para carreiras policiais de qualquer estado. Você que está aqui, que não é do estado de São Paulo, esse livro aqui abarca todo esse conteúdo aí para vocês, tá? Ele foi escrito não só com base nas melhores bibliografias de criminologia, como também através das perguntas das bancas examinadoras. Então, eu transformei as perguntas da banca em conteúdo aqui do livro. Então, são 200 mapas mentais, não é isso, doutora Fátima? Ela está lá, não é um livro praticamente com muita coisa escrita. Ele é um livro com muito mnemônico, palavras-chave e só o que interessa ali. Bom, a leitura desse livro, que é a criminologia completa, é de 30 minutos. Então, para quem vai prestar concurso público, consegue ler ali, rever a matéria muitas vezes até a data da prova, e eu garanto para vocês que dá para gabaritar a criminologia. E para o pessoal aí da Universidade Anhanguera, também faremos, né, um preço especial aí para vocês, todos que estão aqui na palestra, saber um por um, porque vocês vão receber certificado aí, tá? Também, com certeza, um livro que abarca o conteúdo que vocês aprendem aí na universidade, e é um livro que traz muita informação para o trabalho de vocês aí, para tudo que a gente conversou hoje. Eu vou deixar aqui, a doutora vai colocar aqui, a doutora Fátima, para vocês, o link do meu Instagram, tá? Quem tiver com alguma dúvida pode me chamar no direct. Pode falar, doutora. Assim eu bebo uma água. Para vocês terem uma ideia, desculpa estar lhe interrompendo, ele foi todo feito por módulos, né, doutora? Todo Isso. Feito por módulos, muito carinho, muito cuidado, de muita responsabilidade. Olha, para vocês terem uma ideia, ele começa pela evolução histórica da criminologia. E é como nós tínhamos falado nos bastidores,
que a gente já vê tudo isso, né, um pouco mesclado dentro da graduação. Mas para quem vai ingressar aí nas carreiras policiais, ingressar em concursos públicos, tem que ter esse livro. Eu acho assim que ele é fundamental para quem está entrando na graduação e para quem está ingressando em concursos, porque ele vai realmente do zero, né, até a criminologia atual, várias criminologias, criminologia verde, criminologia feminista, tudo assim. E eu falo para ela, eu digo, doutora, isso aqui não é o livro, isso aqui é a Bíblia do criminólogo. Eu coloquei lá no livro, lá no grupo, né, Carol? Eu digo, gente, isso aqui é obrigado comprar, isso aqui é obrigado ter. Porque quem não tem isso aqui não é criminólogo. Então, aqui, realmente, é para você, para onde você for, você levar assim, ó, debaixo do braço. Não tem como você não ter. Realmente, foi uma aquisição maravilhosa, doutora. Parabéns pela obra. Muito obrigada. Fico muito feliz. Espero ajudar de alguma forma, continuar ajudando aí, não só os alunos, né? Os alunos do curso preparatório, como também agora me coloco à disposição aí dos alunos da graduação também. Muito Tá? obrigada. Eu gostaria de encerrar com uma frase para te passar Sim. a palavra, e é uma frase que eu gosto muito, é um pensamento de Albert Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E é exatamente isso que nós criminólogos temos que ter agora nesse momento, se abrir a uma nova ideia. Então, claro que eu dei algumas ínfimas ideias para vocês, mas eu tenho certeza que a partir de hoje eu plantei uma sementinha ali no coração de cada um. Que o Mestre de Israel, nosso Senhor Jesus, possa abençoar todos aqui, cada um com o seu objetivo. Amém. Obrigada. Passo a palavra para a doutora Fátima. Olha, doutora, por incrível que pareça, eu tenho feito vários projetos e está tudo aqui, não está engavetado, porque isso vai sair. Mas a senhora, quando estava falando da questão do mapeamento, um dos projetos que eu tenho é um deles. Por quê? A minha área, porque assim, o criminólogo ele vai se graduar, porém ele vai se especializar na área que ele tem mais afinidade, não é isso? É assim, se a gente for falar aqui, compliance, auditorias, tanta coisa. Só que o que acontece? Eu estou indo para a área mais criminal. Eu escolhi isso porque meu esposo, ele é um militar, né? E eu sempre colei nele. Ele é do serviço de inteligência. Então, a gente sempre estava junto em algumas, né, ali disfarçando, eu infiltrada. E eu sempre queria saber entender a mente do criminoso. Eu acho que isso é primórdios, né? Todo mundo quer saber o porquê, todo mundo tem essa curiosidade. E eu tinha uma vontade também de fazer psicologia ou direito, e foi onde eu caí, e eu sempre falo, foi a criminologia que me encontrou, não foi eu que encontrei a criminologia. E eu digo ao pessoal, eu gostaria que vocês amassem a criminologia da forma que eu amo, da forma que eu vejo. E eu estou desenvolvendo um trabalho junto com meu esposo, que é justamente fazer o mapeamento geográfico aqui da minha cidade. A criminalidade cresceu bastante. E eu tenho um interesse muito grande de estar à frente, sim, da Secretaria de Segurança Pública da minha cidade. Hoje, ela é uma autarquia, ou seja, ela é ainda pequenininha. Mas é ela pequenininha que nós queremos transformar em uma secretaria, entendeu? Então, aqui a gente está esperando, porque vai ter outra eleição para prefeito. Então, não tem como a gente dar um começo agora, né? Mas está aqui, está aqui. Então, o que foi que eu fiz? Me especializei no criminal profiler, né? Eu sou perfiladora criminal, porque o criminólogo ele precisa saber os tipos de arrombadores, os tipos de serial killers, tudo isso. Se aquilo é um transtorno, se não é, os tipos de delinquente e tudo mais. Enfim, também me especializei em psicologia investigativa, porque o crime, a cena de crime, ela fala, né? Ela fala. E nós, como criminólogos, a gente tem a obrigação de entender o que é cadeia de custódia, o que são vestígios,
entender de balística, de toxicologia. Então, assim, realmente é um campo muito amplo e que requer muito conhecimento, não é verdade? Com certeza, regulamentando Isso. a atividade do perito criminal é uma das possíveis atividades aí para o futuro. Sim. Aí o que é que acontece, né? Voltando lá, a primeira turma lá da Unicuritiba foi elas que deram início a conseguir essa regulamentação, entrar em contato, teve uma assembleia, faz muito tempo, acho que tem uns 3 anos que teve uma assembleia, tem aí um deputado que ele está à frente. Eu vou depois colocar direitinho, mandar em PDF para a senhora ver e colocar para os alunos, tá certo? Que é a PL 927/2024, que é justamente colocando aonde o criminólogo, o bacharel em criminologia, ele vai poder atuar. E isso a gente vai ter reconhecimento, salário e tudo mais, né? Só que o que acontece? Você terminou a graduação, nada impede de você já começar a atuar. Eu trabalho com assessorias, entendeu? Mas meu foco aqui é justamente na área criminal. Eu quero sim fazer todo o mapeamento. Eu já faço parte do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Então, assim, é muito importante um criminólogo dentro de um tribunal. Eu digo muito, gente, não é um tiro, sabe? Não é um tiro você hoje começar uma graduação. Para quem não quer, no meu caso, até eu cheguei a falar, né, professor, olha, eu não vou prestar concurso. Até a senhora falou, ainda dá tempo. Ainda dá tempo e você daria uma excelente investigadora de polícia, tenho certeza. Mas é porque realmente eu quero ser criminóloga, sabe? Eu sou apaixonada, é um olhar que você tem completamente diferente. E eu falo porque o meu esposo, ele tem mais de 30 anos de polícia. E o olhar do criminólogo é completamente diferente. Quando você tem criminologia, realmente só tem a contribuir, tanto com a polícia militar, a polícia civil. Eu tenho muito contato com promotores, com defensores públicos, o próprio juiz. E quando a gente fala de criminologia, e que existe agora uma graduação, é um terreno desconhecido, né? E a gente tem tudo para crescer. A procura está grande. E vocês têm certeza, quem começar agora vai beber da água limpa primeiro, né? Uhum. Não é isso? Exatamente, sem dúvida. Gente, pode entrar. A grade é linda. É 50% de psicologia, 50% aí de direito. Você vai estudar, você vai ter aproveitamento, como foi o meu caso, professora. Eu tenho 2 graduações, né? Eu comecei a criminologia quando eu estava no 3º período, eu fiz aproveitamento das disciplinas e terminei outra graduação. Comecei e terminei, que foi o tecnólogo de investigação e perícia criminal, que também é maravilhosa, a grade. Então, eu super indico, vale a pena, não espere para a regulamentação. Comece agora que você vai beber água limpa. E, professor, muito obrigado. Obrigado demais pela oportunidade, pela essa palestra maravilhosa. Eu sempre tive essa curiosidade de saber, né? E aí, a senhora, como uma investigadora da polícia, qual seriam as ferramentas, o seu olhar dentro, né, da sua atuação como criminóloga? Porque com certeza isso só somou, não é verdade? Somou muito, doutora Fátima. Olha só, eu trabalhei em diversos departamentos, mas eu acredito que eu dei o maior aproveitamento para o meu conhecimento de criminologia na investigação de homicídios, né? Porque eu fiz parte da delegacia de homicídios e consegui aplicar muito do meu conhecimento ali no estudo de serial killers. Então, quer dizer, são investigações complexas, né? Que é o dia a dia do policial, né? Trabalhei em departamentos também, delegacia da mulher, no qual você consegue ver ali as síndromes acontecendo. Você consegue ver uma vítima real de uma síndrome, porque elas estão num livro, né? Está num papel ali, e quando você está ali perante uma vítima cometida por aquela síndrome, você já tem de antemão conhecimento como que você vai lidar com aquilo.
Então, até para conversar com essa vítima, né? Porque as delegacias da mulher têm a sala lilás, né? Que é aquela sala que vai trazer um ambiente mais acolhedor para a vítima de violência doméstica, né? Então, os atendimentos são realizados ali e você consegue, com muita calma, que é um trabalho do investigador, conversar com essas vítimas, e ali você consegue na hora. Então, o investigador que não tem esse conhecimento, ele não vai conseguir vislumbrar algumas coisas. E até mesmo conversando com o criminoso depois. Porque um dos papéis do investigador de polícia também é entender ali a conduta de acordo com os olhos ali do delinquente, né? O porquê, a motivação da prática criminal. Então, quando você deixa ele ali mais à vontade para falar, falando que se ele expor aquilo para você, você vai, de alguma forma, né, demonstrar compreensão até para entender melhor os fatos, e até porque é a partir das suas palavras que o relatório vai ser escrito, ou seja, que vai chegar no Ministério Público, que o delegado de polícia vai ali tipificar, né, de acordo com o entendimento dele, mas ali é todo um trabalho em conjunto, até mesmo para investigação, né? Porque muitos crimes que chegam ao nosso conhecimento não têm autoria, é de autoria desconhecida. Então, a pessoa que tem um conhecimento em criminologia, ela vai ter um caminho melhor para conduzir a investigação. Porque uma investigação, ela não tem um procedimento operacional padrão. Tem um manual de como... é tal crime. Segue esse roteiro. Não tem um roteiro. O roteiro vem da mente do investigador. Verdade. Então, todo conhecimento que você trouxer agrega, facilita e acelera ali o processo investigativo e te conduz, né? A gente estava conversando outro dia sobre perfilamento criminal, né? Porque você conseguiria analisar o delinquente e falar, ele é o serial killer. Olha o modus operandi que ele pratica, a conduta, né? Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Então, quem quiser seguir esse caminho, que hoje é um caminho que nós já temos já há um tempo, né, que é o ingresso aí nas carreiras policiais, serão muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu acho que seria bacana também, vocês falando bem na minha cabeça agora, dentro das academias de vigilante, mudou a legislação, então tem criminologia, dá para atuar, vai ajudar bastante. O Marcelo está falando aqui da questão da criminologia dentro das escolas, se tem interesse, vou falar certinho. Prof, o DENARC e a PM fazem um excelente trabalho em prevenção às drogas. Quero saber se a criminologia tem interesse em escolas para ajudar a molecada a entender os fatores do crime. Então, seria muito importante. É aquilo que nós falamos hoje, né? Que eu, só de montar um schedule aqui para o nosso bate-papo, para a nossa palestra, eu vislumbrei coisas que eu nem tinha parado para pensar. Então, quer dizer, é um leque tão amplo que a criminologia traz que, sim, com certeza, isso é super importante. Eu acho que agregar ao currículo do ensino médio o conhecimento em criminologia, porque você tem que entender as consequências de um crime, né? Às vezes vislumbra a parte boa do crime, que é a parte que eles ouvem, né, de pessoas mal intencionadas. Não, é bom, você vai ganhar dinheiro fácil, mas e as consequências? Né? Então, quer dizer, para você tomar uma decisão, né, logo não sendo acometido, né, pela bulomania, ou seja, aquele indivíduo, né, que acaba, né, indo pela mente alheia, né, mas assim, é um conhecimento importante. Então, formação de professores, e aí imagino, né, para o ensino médio, porque eu acredito que sim, tem que ser uma matéria que faz parte da grade. Eu acredito sim, muito importante. Se hoje a gente conseguir fazer um trabalho para poder apresentar nas escolas, os criminólogos, principalmente, ajuda muito, porque nós temos um desafio muito grande com os jovens, né? E sendo aberta para vocês, porque eu trabalho com isso, quando a gente ajuda um jovem, a gente tem muita lei. O desafio é cumpri-la, né? Então a gente tenta ajudar, e na verdade, se você não tiver todo um sistema por trás de profissionais, é capaz o pessoal ir atrás de vocês. Então a gente precisa realmente de pessoas que entendam, porque tem alguns protocolos a ser seguido dentro da área
da educação, contudo, nós que estamos ali para sanar os desafios que hoje eles têm, e que, embora tenha esses protocolos, fica muito vago quando a gente se refere ao crime. O que fazer? Inclusive as vítimas que não entendem que estão sendo vítimas de algum crime. Exatamente. E a oportunidade de demonstrar isso, né? Então, eu acredito que a criação de novos projetos, né? Até mesmo na monografia, na apresentação final, na conclusão do curso, o criminólogo já imaginar uma dessas vertentes e depois a própria monografia seria uma apresentação, né, para a origem de uma nova área de atuação. É assim que eu vejo. Exatamente. Bom, gente, eu preciso entrar numa aula, eu queria me despedir, mas eu vou deixar vocês com os meus alunos aí, viu? A gente também vai sair, professora. A gente vai deixar eles com gostinho de quero mais. Isso, a gente marca outra, com certeza, sem dúvida nenhuma. Podem contar comigo, então me coloco à disposição, né? Acredito que vai estar, né? Vai ser possível ver novas vezes esse mesmo vídeo, vai ficar lá disponível, né? No YouTube. Então, me coloco à disposição, não só, né? Meus alunos já sabem, quando precisam, me chamam aí, mas me coloco à disposição o pessoal da graduação aí, tá? Da universidade. Tá? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. Vai ter certificado totalmente gratuito para quem participou, quem ficou até aqui. O nome da palavra-chave é criminalidade. A gente vai deixar o forms no nosso grupo. Quem não tiver no nosso grupo, está no grupo da professora. Então, eu vou mandar o forms para lá, tá certo? E também a gente manda o drive com os certificados para vocês. Quero agradecer. Professora, eu realizei um sonho, que era trazer agora para nós palestrarmos. E, graças a Deus, deu tudo certo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada a todos, ao público maravilhoso que sempre está aqui nos prestigiando. Vamos crescer essa comunidade, crescer esse canal, porque é tudo feito com muito amor, totalmente gratuito. Tudo, todas as palestras. Então, ó, deixa aí o like de vocês, segue a professora. Entra na nossa comunidade de criminólogos, vamos fazer a criminalidade diminuir, fazer ter visibilidade, a criminologia, a graduação, porque todo mundo não conhece a criminologia, mas não conhece a graduação. Mostra aí, minha gente, que está chegando uma graduação nova, que precisa de regulamentação, de reconhecimento, de deputado. Dá aí uma força para a gente. Isso, pessoal, se inscrevam. Tenho certeza que eles vão se inscrever. Meus alunos já adoraram essa ideia. E qualquer dúvida com relação à graduação, que é algo novo para muitos, pelo menos para os meus alunos, então já deixo aí o contato, tá? Tanto da doutora Fátima, como da doutora Caroline aí, com certeza elas vão tirar a dúvida de vocês aí com relação à graduação. E mais uma vez, muito obrigada aí pelo convite. Agradecemos. Nós que agradecemos, doutora Janaína, é uma honra tê-la aqui conosco. E aí, na verdade, quem detém o conhecimento é um divisor de águas para quem está iniciando, somente para a área pública também. Gostaria de te agradecer, que Deus abençoe a senhora, o seu trabalho. Desculpa, porque passou um pouquinho do horário. E a gente já estamos ansiosos, para que você possa voltar aqui conosco. Obrigada a todos que participaram até o momento, os nossos alunos, os seus alunos também. Eu deixei no chat aqui para vocês o meu número, para que vocês possam entrar em contato, aqueles que não estão no grupo, e a gente vai ali se ajudando uns aos outros, tá bom? Nós vamos encaminhar já o link tanto para a professora Janaína, quanto lá na nossa comunidade. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso e que Deus os abençoe. Bom final de semana. Obrigada. Até mais.